Bom, gente, vamos lá. Primeiro, começar assim pelos primeiros exercícios que o Rogério mandou pra gente resolver e tal. É um negócio mais simples, mas eu vou tentar explicar aqui. Bom, com o PyCharm aberto, nós vamos criar primeiro uma nova pasta, um novo diretório. Aqui, clicando com o botão direito na pasta que nós estamos, no caso. Vamos em New e novo diretório. Aqui, colocando como novo diretório, vamos colocar. é, Deixa eu pensar. Primeiros exercícios. Aqui vamos colocar como os primeiros exercícios que foi passado pra gente. Vamos lá, aqui criando um novo, em new de novo, novamente. Mas agora na pasta primeiros exercícios, vamos criar um novo arquivo PyCharm. Vamos colocar como ex1, que é exercício número 1. Vamos lá. Na primeira questão que o Rogério pediu pra gente resolver é: crie um algoritmo que capture o nome e a idade do usuário pelo teclado e mostra a seguinte mensagem: seu nome é variável nome e sua idade é variável idade. Bom, primeiro o que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir qual o nome e a idade. Assim, querendo eu vou usar um pouco de lógica assim para tentar entender como nós devemos começar. Quando você quer saber a idade e o nome de alguém, você pergunta, né? Você pergunta: qual que é o seu nome, qual que é a sua idade? Vamos lá. Se eu perguntar, vou usar o Isaac de exemplo. Isaac, qual que é o. Não vou falar o nome dele. Vem cá, qual que é o seu nome e qual que é a sua idade? Ele vai me falar: meu nome é Isaac, tenho 19 anos. Aí eu vou saber: o nome dele é Isaac e ele tem 19 anos. Isso mesmo? Certo, então é só a gente começar pelo começo. Vou começar aqui. A gente tem que saber a idade, né? Então vamos lá. Vou começar pelo nome, melhor. Vamos lá. Primeiro vamos criar a variável nome, declarando ela aqui e atribuindo. Vamos lá. A gente criou uma variável, como todo mundo sabe. Variável é um espaço na memória usado para guardar um valor, certo? Aqui nós estamos declarando uma variável nome. É esse o nome da variável. Se eu quiser colocar o nome dessa variável, é zap zap, também pode ser. Não importa. Não importa o nome da variável. Você só tem que saber nomeá-la para você identificá-la depois, certo? Vamos lá. E o que ele pede aqui? Que seja, ó, cria um algoritmo que capture o nome e a idade do usuário pelo teclado. Que que Como que a gente vai fazer para ele capturar pelo teclado, para tipo mostrar que tem que ser escrito alguma coisa ali? Usando um comandinho aqui do PyCharm, que é o input. Input é para tipo entrada de dados. Tem o input e o output. O output é saída de dados. Um é a entrada, o outro é a saída. Com o input a gente faz a entrada dos dados, que no caso, vamos lá, vou continuar aqui aí já já eu explico melhor. Colocando entre parênteses e aspas, a gente vai colocar o texto que vai ser exibido pra gente, pro usuário para ele ver e colocar as informações. No caso é: digite seu nome. Certo. Aqui nós temos nossa primeira variável, o nome, que aqui ele está pegando o input do digite seu nome. Porque vamos lá, eu vou rodar aqui, apareceu aqui embaixo, digite seu nome. Eu colocando aqui, sei lá, Rogério, Rogério, vou escrever tudo errado, mas enfim. Aqui, Rogério. Ele vai pegar esse nome, vai ser um input, esse nome vai virar um input, ele vai entrar dentro da variável. Ele vai ser um input. Aqui ele está fazendo o input do nome Rogério e guardando na variável nome. Se eu pedir para, vamos lá, print é um comando que mostra na tela alguma coisa, print, eu vou printar a variável nome, certo? Vamos lá.
daqui, digite seu nome. Escrever Rogério, novamente. E, ó, vamos lá, vamos ler aqui. Primeiro, aqui a variável nome. Tá pedindo para digitar o seu nome, certo? Pediu para digitar o seu nome. Aí eu fiz o input de um nome, que foi a entrada de dados, que foi o nome Rogério. Eu fiz o input de um nome. Aí esse input ele pegou e atribuiu a essa variável. Nome. Agora nome, dentro da variável nome tem o valor Rogério. Foi atribuído a ele. É como se, como eu disse, é como se a variável ela fosse um monte de gavetas. A variável é um monte de gavetas. Cada gaveta você pode guardar alguma coisa, certo? Vamos lá, na sapateira. Cada espaço da sapateira você não coloca um sapato? É como se fosse isso. Cada espaço, cada variável, cada espaço ali da sapateira é uma variável. Dentro dessa variável você consegue colocar um valor ou um sapato, entendeu? Mais ou menos isso. A gente literalmente atribuiu o valor Rogério através do input dentro da variável nome. Beleza. Seguindo aqui. O print, o que é que ele serve? Ele vai mostrar aqui na tela qualquer coisa que eu colocar aqui dentro. Se eu quiser colocar um texto, eu coloco aspas e o meu texto. Aí eu coloco qualquer coisa que eu quiser. Se eu quiser, no caso aqui, eu quero mostrar o valor da variável. Eu só coloco o nome da variável. O nome da variável. Que no caso, nessa variável, o que está dentro dela? Rogério. Aí ele vai mostrar aqui embaixo, Rogério, que é o valor que está dentro da variável, que nós salvou lá na primeira linha, certo? Que a gente colocou aqui, ó, primeiro, Rogério, digite seu nome Rogério, certo? Até aí eu acho que tá tudo bem, né? Vamos lá, beleza, então. O próximo passo é, teclado, mostre, e sua idade. Nós temos que descobrir também a idade da pessoa, né? A idade do usuário. Isso a gente usa o mesmo caminho do nome. Entendeu? A gente usa essa mesma fórmula. Como? Primeiro vamos declarar a variável idade, atribuindo para ela. É a mesma ideia do nome. Input. Então, digite a sua idade. Pronto. Se eu rodar isso aqui, dá até um espacinho para ficar mais bonito. Vai aparecer primeiro, ele leu a primeira linha. Digite seu nome. Vamos lá. Vamos com o Rogério de novo. Rogério. Aí ele leu a segunda linha. Qual a sua idade? Que ele vai fazer o mesmo processo. Vai pegar a variável que eu escrevi aqui, o valor que eu escrevi aqui, e vai salvar com o input. Ele vai fazer o input dessa variável, desse valor, dentro da variável idade. E aí na idade vai ficar salvo esse valor. Vamos lá. 50. Pronto, ele salvou. Agora essa idade tem 50. Entendeu? Mas como o programa vai ser resetado agora, vai ser resetado. Aí não vai ter mais nada na variável. Beleza, temos tudo aqui. Agora o que nós quer? O que nós quer? Quer que imprima na tela uma mensagem escrito seu nome e a sua idade. Então, para escrever nós já sabe, é o print. Agora vamos usar um comandinho aqui do print, uma funçãozinha, que é o format, para formatar texto. A gente usa o F e aspas duplas, ou aspas normais, vocês que sabem. Mas, vamos lá. Usando o F aqui, a gente vai escrever seu nome é. Aí pra gente, tipo, vamos lá, fazer com que a variável seja printada num lugar específico da nossa frase, nós usamos as chaves. As chaves e dentro dessas chaves, o nome da variável. No caso, tem a variável nome, vírgula, e sua idade é chaves e a variável idade. Pronto. É isso.
vou explicar o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Ele vai, esse F é para a gente conseguir fazer essa formatação de texto, tipo no Word. A gente está formatando um texto, sabe? Esse F a gente consegue formatar o tamanho do texto e blá 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 e por aí vai, entendeu? Só que aqui nós está inserindo algo nesse texto. Nós está fazendo a inserção. Aqui o que vai acontecer? Ele vai pegar seu nome é, aí ele vai buscar a variável nome que está aqui em cima, que está com algum valor que a gente fez o input. Porque vamos lá, se eu fiz o input do nome Rogério, essa variável vai estar com o nome de Rogério. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer seu nome é e vai buscar a variável nome que vai estar Rogério e vai colocar Rogério aqui. A mesma coisa aqui na idade. E sua idade é. Ele vai pegar essa variável idade, vai procurar o valor que a gente fez o input nela. O valor que a gente fez, vamos lá, supor 50, que nem está aqui embaixo. Tem 50 nessa variável. Ele vai buscar esse valor e vai trazer aqui para esse cantinho aqui com a variável idade. E vai substituir isso aqui por 50. Mostrar na prática, vamos lá. Vamos rodar o código. Digite seu nome. Vamos lá. Meu nome é Rogério. Eu vou usar o meu na real. Rafael. E sua idade. Ele fez o input da variável nome. Agora a variável nome tá com o valor de Rafael. Essa variável aqui em cima, ela tá com o nome de Rafael agora. E sua idade é, minha idade é 18. 19. Salvei. Pronto, agora a idade também pegou. Agora a idade está com o valor de 19, que foi o valor que eu fiz o input. Certo? Mas eu podia colocar qualquer valor. E aqui embaixo ele pega, seu nome é Rafael e sua idade é 19. Simples. Ele literalmente só substituiu aqui essas variáveis pelo valor que eu coloquei. É isso. O primeiro exercício está concluído. Levou 12 minutinhos, mas tá bom. Vamos lá então. Clicando aqui no primeiro exercício ainda, vamos criar um novo Python file. Agora ex2, que é o exercício 2, não é mesmo? Deixa eu ler aqui para vocês. Cria um algoritmo que calcule a área de um quadrado, onde o usuário vai entrar com duas variáveis, largura e altura. Então vamos lá. Primeiro, como é que funciona para a gente calcular a área de um quadrado? Um quadrado tem 4 lados, certo? E geralmente, para ser um quadrado, esses 4 lados têm que ser do mesmo tamanho. Não é mesmo? Provavelmente, quase sempre, esse quadrado vai ser do mesmo tamanho, todos os lados. Certo? Então, primeiro, o que nós temos que descobrir? Para fazer o cálculo da área de um quadrado, nós temos que fazer a multiplicação de altura vezes largura. Certo? Largura vezes altura vai dar o tamanho da área. Então, nós primeiro temos que saber o quê? A altura e a largura, não é mesmo? Então, a gente vai fazer aquele mesmo processo do nome. Então, a gente vai perguntar qual que é a altura e qual que é a largura, né? Então, vamos primeiro declarar a variável aqui, altura, e atribuir a ela. Eu vou fazer a mesma coisa com largura, ó, largura e atribuir a ela. Na altura, vamos lá, primeiro nós temos que perguntar como é que é aquele comandinho que a gente usa para fazer a entrada de dados, fazer para atribuir, sabe? Assim, para a gente pegar as informações do teclado. É o input, não é mesmo? A gente vai usar o input, é a mesma regrinha daquele outro exercício. Vamos usar o input, parênteses e aspas. E vamos perguntar aqui. Digite a altura do quadrado. Certo? Até aqui, tudo certo. A gente vai fazer a mesma coisa com a largura. Input para a entrada de dados.
digite a largura do quadrado. Certíssimo. Vamos lá, beleza. Aí se eu rodar isso aqui, ele vai me perguntar qual é a altura e qual que é a largura, certo? Aí ele vai atribuir a essas variáveis o valor que eu colocar ali. Vamos lá, eu coloquei 1 e 2. O 1 vai atribuir a altura e 2 vai atribuir largura, certo? Mas não é esse o valor que nós queremos. Agora o que acontece? A gente vai ter que usar uma operação matemática. Porque como eu disse, para descobrir a área de um quadrado, a gente tem que fazer altura vezes largura. Altura multiplicando largura. Essa vai ser a área. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar mais uma variável que se chama área. E vamos atribuir a ela a operação matemática de altura. Vou usar, no caso da altura, eu vou usar a variável altura. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da variável altura que nós atribuiu à altura e vai multiplicar pelo valor que nós atribuímos à largura. Ele vai pegar esses dois valores e vai multiplicar um pelo outro. É literalmente uma operação matemática. Aí o que acontece para a gente fazer a operação matemática? Aqui em Python, a multiplicação, a gente vai usar o asterístico. Ou estrelinha, vocês que sabem. E vamos colocar aqui largura. Pronto. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai atribuir a variável área. A variável área ele vai atribuir o valor da multiplicação entre o valor da altura e o valor da largura. Ele vai pegar esses dois valores e vai multiplicar. Essa multiplicação vai ser o valor final da área, certo? E depois nós temos que mostrar na tela qual que é o valor da área, né? De quanto que é a área daquele quadrado, não é mesmo? Então, nós vamos usar o print. E aqui nós vai só literalmente colocar a variável área aqui dentro. Área, que aí ele vai printar o valor da área. Vamos rodar aqui para ter uma ideia. Vamos lá, digite a altura do quadrado. Vamos lá. A altura do quadrado é 12. Logo, se é um quadrado e a altura é 12, a largura tem que ser 12, porque senão não é um quadrado. Então tem que ser 12. Opa, deu erro? Qual que é o erro que deu aqui? Tá certo, aqui foi um erro muito simples. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Explicar mais ou menos o que aconteceu aqui. Deixa eu só voltar aqui porque estava. Vamos lá. Qual o problema que nós temos aqui? Sempre que a gente faz o input de algum valor, qualquer input, o que acontece? Ele entra como string. Ele entra como uma string. Vamos lá, os tipos de variáveis. Temos os inteiros, que são para números ou valores interáveis. Floats para números. Isso aqui o floats vale só para números. São números flutuantes, tipo 1,5, 1,2, 1,4, 1,76, 7,92, certo? Esses são para números flutuantes. Esses são floats. Temos também as strings. Vamos lá. O que são valores strings? São valores que são só caracteres. Todo caractere do teclado conta como uma string, certo? Strings é um conjunto de caracteres. Pronto. Isso são strings. Temos boolean, o que são variáveis boolean ou booleanas? São aquelas variáveis de verdadeiro ou falso. É só esses três valores. Se eu não me engano, são só esses quatro valores, esses quatro tipos de variáveis. Então vamos continuar. Qual que foi o problema aqui? Não dá para fazer operação matemática com strings. Aqui quando eu coloquei o input, declarei o input, elas entraram apenas como strings. Elas estão entrando aqui como strings. E aqui eu estou tentando fazer uma operação matemática com elas. Estou tentando fazer operações matemáticas com elas. E isso não é possível. Com strings não tem como fazer operação matemática. Por isso que está nesse erro aqui, ó.
Can multiple sequence be known int of type string? Ou seja, não tem como fazer operação com strings. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que converter essas strings para valores inteiros. Valores inteiros, sabe? Porque vamos lá, aqui, como eu disse, tem 4 tipos de variáveis. Int, que são inteiros, float, que são números flutuantes, strings, que são caracteres, e booleanas, que são verdadeiro ou falso. Aqui estamos entrando como strings. Nós temos que converter elas para inteiros, para int, no caso, né? Como é que nós vai fazer isso? Vamos lá. Para a gente fazer isso, vou dar um Ctrl X aqui. O que eu vou fazer? Antes de tudo, eu vou escrever int. Aqui, parênteses, e dentro desses parênteses eu coloco o meu comando novamente. Pronto, é assim que vai ficar. O que isso aqui está fazendo? Eu vou explicar novamente aqui essa parte. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o input de um valor que a gente colocar, o input desse valor, aqui ó, digite só a altura do quadrado. Eu vou digitar a altura, ele vai pegar esse input, aqui ó, vai pegar esse input e ele vai converter, ele vai converter em inteiros. Vai converter em um número inteiro, em uma variável do tipo inteiro. Aqui no momento ela está como string ainda. Ela entrou o input como string. Aqui ele vai converter em inteiros e vai salvar na out. Certo? Nós vamos fazer a mesma coisa com a largura. Vamos colocar int, vamos converter como inteiro. E aqui dentro vamos colocar o nosso comando. Ele vai pegar o valor da altura do quadrado, vai pegar o input e vai converter em inteiro. Aí vai dar certo de fazer a operação matemática. Certo? Vamos lá, rodando aqui. Vamos dizer que é 7. A altura e a largura é 7 também. Pronto. 7 vezes 7, 49. Que eu printei a área. Pronto. Essa a resolução. Se eu tentar rodar de novo, vamos lá. 12, 40. Não vai ser um quadrado isso. Óbvio, isso não é um quadrado. 1240 não é um quadrado, é um retângulo. 480 a área desse retângulo ou quadrado, não importa. Certo? Bom, esse é o exercício 2. Voltando aqui, vamos criar um novo arquivo, Python File, ex3, exercício 3. Vamos lá? No exercício 3, cria um algoritmo que calcule a área de um círculo quando o usuário passar o raio. Vamos lá. Para fazer essas operações, você tem que saber literalmente um pouco de matemática. De como faz, sabe? Porque vamos lá. Para calcular a área de um círculo, eu vou precisar usar o Paint aqui. Vamos lá. Primeiro, deixa eu ver, pegar um círculo qualquer aqui. Para calcular a área de um círculo, certo? Vamos lá. Um negócio, sempre que pedirem para calcular a área de um círculo, o que eles vão pedir? Ele vai ser isso aqui, ó. O único valor que você vai ter vai ser do raio. O que é o raio de um círculo? O raio de um círculo é literalmente a distância da borda, que é essa daqui. Essa aqui é a borda. A distância da borda até o centro do círculo. Essa distância é o raio. E para você saber o diâmetro de um círculo, vai precisar desse raio. Então vamos supor aqui, o raio é 2, certo? Então essa distância aqui é o raio. Aí para a gente saber a fórmula para saber a área desse círculo todinho, a gente usa
área igual o raio ao quadrado vezes π. Aulinha de matemática agora, né? Vamos lá. O raio. Vamos supor que o raio é 2. Passaram esse valor aqui de raio pra gente. Esse daqui. Esse daqui é o raio do círculo. Então vamos lá. Vou só substituir esse raio. Que no caso agora é 2. O raio vai ser A, que é a área do círculo, igual 2 ao quadrado vezes π. Vou continuar aqui a nossa continha. 2 ao quadrado é quanto? 4, não é mesmo? 4. E qual que é o π? O π, o valor de π, o valor é sempre fixo. É 3,14 o valor de π. Certo? E agora nós faz 4 vezes 3,14. Aí nós vamos ter o valor da área. E essa vai ser a área do círculo, certo? E agora nós temos que colocar essa prática no código. Primeiro nós temos que saber o quê? O raio. Nós precisamos saber o raio. E como é que a gente vai saber o raio? Perguntando para o usuário qual que é o raio, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos pegar a variável raio. Vamos criar uma variável raio. Atribuir a ela. Agora eu não vou comentar aquele erro mais. O que nós vamos fazer? Vamos transformar qualquer valor. Aqui nós queremos o quê? Um número flutuante. Porque o raio pode variar. O raio pode acabar variando, né? O número flutuante é o quê? É um float, não é mesmo? Então nós vamos colocar aqui, ao invés aqui no exercício 2. Aqui ao invés de nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Ao invés de int, nós vamos colocar float. Para converter em float. Aí sim, input digite o raio do círculo. Pronto. É isso. Aqui ele vai digitar o raio e pronto. Tá bom isso aqui já. Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer a operação matemática da área, né? Não é mesmo? Vamos lá. Nós queremos descobrir a área. Vamos usar, declarar a variável área e atribuir a ela a operação matemática. Que é qual? Essa daqui. Vamos atribuir essa operação matemática. Aqui já temos área, certo? A área vai ser igual o valor do raio. Agora vem outro operador matemático aqui na... Vamos lá. Para multiplicar, a gente usa o asterístico, não é mesmo? E agora para exponenciação. Porque aqui, vamos lá, é raio ao quadrado. Como é que eu faço para colocar um raio ao quadrado aqui no PyCharm? É simples. Se a multiplicação é um asterístico, a exponenciação vai ser 2 asterístico. Simples. Aqui eu faço raio ao quadrado, elevado a 2. Pronto. Aqui nós temos o raio ao quadrado. Certo? Aí é raio ao quadrado o quê? Vezes π, que é 3,14. Aí o que eu faço? Vezes 3 ponto, porque, ó, na hora do código, Python não tem como fazer número quebrado com vírgula, é sempre ponto. 3,14 ou 3,14. Não pode usar vírgula no PyCharm, no Python. Aqui é só ponto. Enfim, vamos lá. Mas isso aqui não vai dar certo, por quê? Porque, vamos lá, se o raio for 30, ele vai fazer 30 ao quadrado vezes π. Eu não quero isso, porque vai ser 30 vezes π, vai dar mais ou menos uns 60 e alguma coisa. 60 e pouco e alguma coisa.
Aí vai ser 60 e pouco alguma coisa elevado a 2 ao quadrado. Não é isso que eu quero que ele resolva primeiro essa matemática aqui, né? Aí como é que a gente faz quando a gente quer resolver alguma coisa primeiro? A gente coloca entre parênteses, não é mesmo? Aqui entre parênteses, o que, que ele vai fazer? Ele vai resolver primeiro isso aqui, que ele vai pegar o valor do raio que a gente colocou e vai elevar ele ao quadrado. E aí, esse valor ele vai fazer vezes 3,14. Opa. Pronto. Aí, esse valor ele vai fazer 3 vezes 3,14, certo? Pronto. Aí, o que nós depois tem que saber qual que é a área, né? Aí, nós vai printar o valor que der aqui, a diária, certo? Bora tentar aqui. Vamos lá, a área, eu quero que o raio seja... Vamos lá, vamos resolver aquele lá. O raio é 2. Resolver esse daqui que nós fez. O raio sendo 2. Vamos ver quanto é que vai dar. 12,56. O que que ele fez? Ele pegou o 2. Ele pegou o 2 e esse 2 que a gente colocou aqui, que a gente formou, ele substituiu o raio. Aí no caso aqui seria 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3,14, 12,56. É isso. Eu posso até usar valores mais altos até. Se o raio for 842. Pronto. A área vai ser esse valor aqui. Não importa, ele sempre vai fazer essa matemática. E a máquina sempre vai conseguir realizar a matemática. E esse é o exercício 3. Vamos pro próximo. De novo, novo arquivo. Ex4. Aqui no exercício 4, vamos lá, cadê? Crie um algoritmo que faça o cálculo da idade do usuário pegando como variável o ano em que nasceu e a data atual. Justifique porque essa seria a melhor prática. Eu não acho que seria a melhor prática, mas enfim, né? Eu acharia melhor só colocar a idade mesmo. A idade sem fazer essas operações matemáticas. Não porque eu não gosto, eu acho interessante. É simples, mas desnecessário, certo? Mas vamos lá. Primeiro, ah, nós vai ter que importar aqui. O que, é que nós vamos ter que fazer? Existe uma biblioteca no Python. Primeiro, eu não vou fazer isso agora. Primeiro, vamos lá. Ah, cria um algoritmo que faça o cálculo da idade de um usuário. Nós temos primeiro que aqui, ó, pegando como variável o ano em que nasceu e a data atual. Primeiro, vamos começar pela idade do usuário. Aqui pede para a gente descobrir qual foi a data que nasceu o usuário, a data de nascimento. Mas aqui pede só para pegar o ano em que nasceu, certo? Então nós vamos perguntar para o usuário que ano você nasceu, né, usuário? Vamos criar a variável ano. Ou eu vou colocar aqui nasci. Ano nascimento. Aqui, ano nascimento. Tô deixando mais curtinho, mas é isso, ano nascimento. Vamos atribuir essa variável. Beleza, vamos atribuir essa variável. Lembrando, nós vamos ter que converter isso para inteiros. Nós vamos fazer uma operação matemática. Então não pode ser string. E nós vamos usar o quê? O int. Por quê? Nós vai transformar o valor que nós digitar, que o usuário digitar, em inteiros. Em números inteiros. Se eu escrevesse float, nós ia pegar o valor digitado pelo usuário e ia transformar em números flutuantes. Certo? Mas aqui eu quero int, que são inteiros. Vamos lá, input para a entrada de dados. E aqui, digite o ano em que nasceu. Tendo isso, beleza, perfeito. O segundo passo, a data atual. Como a gente vai fazer a data atual? Pegando aqui, mudando, pegando e
aqui no calendário? Não. Por que que acontece? Vamos lá. A gente cria essa função, vamos dizer assim, essa função. A gente cria essa função, aí beleza e tal, tranquilo. Criou essa função vai até 2026, eles estão usando ela. Até 2026 a data mudou, não é mais 2024, se a gente colocar um valor fixo aqui, não é mesmo? Então o que que a gente vai fazer? Aqui em cima, na primeira linha, né, vai o quê? Usar eu não me engano, é uma biblioteca do Python que ele literalmente vai sempre puxar do calendário do computador. Então, se aqui fosse 2026, aqui embaixo, se fosse 2026, ele ia pegar 2026. 2027 vai pegar 2027. Ele sempre vai pegar o, a, os dias, a data do calendário do computador. Que, que biblioteca é essa? Nós vamos usar o import para importar essa biblioteca. O nome da biblioteca é datetime. Pronto. Se ele ficar assim é porque foi importado. Por que ele está assim apagado? Porque nós não está usando. Nós não estamos usando ele. Certo? Aí o que nós vamos fazer? Para chamar essa biblioteca. Primeiro nós vamos criar aqui a variável idade, para a gente saber que nós vai descobrir a idade agora. Dentro da variável idade, nós vai atribuir uma matemática, que é qual? Qual que é essa matemática? A gente primeiro tem que, para a gente descobrir a idade de alguém, não tem que fazer o ano atual menos o ano em que ela nasceu? Certo? O que que nós vamos fazer? Nós vai puxar a biblioteca datetime. Ó, viu que ela acendeu? Ela acendeu, quer dizer que nós chamou ela aqui. Nós vamos colocar ponto datetime. Oh, perdão. Ponto não. Ponto date. Ponto today, porque nós queremos a data de hoje. Certo? Ponto year, que nós queremos o ano. Certo? Nós está especificando o ano. Pronto. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o ano de hoje, vai puxar na biblioteca o ano que nós temos hoje em dia, e vai pegar 2024, né? E nós vai fazer o quê? Menos a variável ano nascimento. O que que ele vai fazer? O valor que nós digitar aqui no ano nascimento, que vai atribuir a essa variável, ele vai pegar e subtrair a data atual. E esse valor, ele vai colocar vai atribuir a variável idade. E o que que nós temos que fazer depois? Nós temos que saber qual foi a idade, não é mesmo? Nós queremos descobrir qual foi a idade. Então vai usar o print, vai dar um print idade. Certo? Vamos testar? O ano em que nasceu, eu vou colocar o meu. Nasci em 2004. 20. Tá certo? Tá certo. Mas por que assim, não tem a variação de meses, né? Porque eu nasci no final do ano. Então não, eu não tenho 20, eu tenho 19. Mas enfim, entendeu mais ou menos como funciona? A gente importou uma biblioteca que vai pegar a data atual. Nós fizemos o input e transformamos em inteiro o ano de nascimento do usuário. Aqui nós criamos a variável idade, que ela vai atribuir a ela a data atual, subtraindo o ano de nascimento. Aí nós vamos ter a idade. Certo? Aqui ele pega, ó, primeiro nós puxa, a gente ativa a biblioteca datetime. Ponto. O que eu quero puxar dessa biblioteca? A data. Data de quando? Today. Data de hoje. Data de hoje. Ponto. Eu quero o ano. Especificamente o ano.
certo? Subtraindo o ano de nascimento. E temos a idade. Esse é o exercício 4. Muito bem, vamos prosseguir então. Criando aqui. Desculpa essas batidas, é o pedreiro, tá? Vamos lá. Python 5. EX5, exercício 5. Falta esse e mais um nessa questão assim dos primeiros exercícios. Depois vai ficar um pouco mais complicado. Vamos lá. Cria um algoritmo que calcule o volume de um cubo. Certo. Para calcular o volume de um cubo. Como é que se calcula o volume de um cubo? Nós temos que multiplicar as arestas dele, que no caso são as pontas. Eu não sei um exemplo bom para dar aqui, mas eu vou tentar. Cadê? Beleza, tá, vamos lá. Eu vou ter que fazer um negocinho aqui. Oh, não. Pera aí que eu fiz merda. Vai isso aqui mesmo, vai. Apagar isso aqui tudo. Apagar isso aqui tudo. Vamos lá. Nós tem que ter um cubo. Vamos lá. Eu vou fazer a ponta, literalmente a ponta de um cubo. Cadê? Um cubo ele começa reto e vai assim, não é mesmo? Vamos lá, aqui temos um cubo. Voltando aqui, perdão. Vamos lá. Para calcular o volume de um cubo, nós temos que saber o comprimento das arestas. O que são arestas? Isso aqui são arestas. Isso aqui são arestas. Isso aqui são arestas. Todas essas pontas, as quinas, melhor, as quinas do cubo são arestas. Essas são as arestas. E como é que a gente faz para saber qual é o volume desse cubo? Seria o volume igual a arestas ao cubo. Pronto. Usando essa fórmula aqui, a gente descobre o volume do cubo. São arestas ao cubo. Vamos pegar arestas e multiplicar 3 vezes. Entendeu? Vamos colocar isso aqui no código. Primeiro, nós temos que saber quais que são as arestas. Qual é o comprimento das arestas? Vamos lá. Aresta. Vamos criar uma variável aqui chamada aresta. Certo? E essa variável... Vixe, esse nome é todo feio, né, mano? Pior que esse nome é todo feio. Mas é esse, então... Vou colocar ares. E o que nós vamos fazer? Essas arestas... Assim, vamos usar... Vamos dizer que elas podem variar. Elas podem variar. Certo? Elas podem ser números inteiros quanto os números flutuantes. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar float. Porque elas podem variar de tamanho, não é mesmo? Elas podem. Então vamos atribuir float. Vamos transformar elas em números flutuantes. Vou colocar aqui input. Eu vou escrever qual o comprimento das arestas. Pronto. É isso. Qual o comprimento das arestas, certo? Logo em seguida nós temos que fazer a matemática, não é mesmo? Que são
Qual que é a matemática? Nós temos que descobrir o volume. Vamos criar a variável volume e atribuir a ela a operação matemática de ares elevado, que é aquele sinalzinho, duas estrelas de elevação, né? Exponenciação, perdão. Ao cubo. Pronto. Tá aqui, vai fazer essa operação matemática. Aí esse valor, ele vai atribuir ao volume. E depois é só a gente printar a variável volume. É isso. Já era, acabou, não tem segredo. É só isso. Se a gente for... Qual o comprimento é? Se eu colocar comprimento é 8? 8... Oxe. Ah, tá certo. 8 vezes 8 vezes 8, 512. Certo? É isso. Lembrando, exponenciação ao cubo não é ele vezes 3. É, vamos lá, 8 vezes 8, aí o valor que der vezes 8, certo? É exponenciação, não é multiplicação. É diferente. Mas aqui nós temos o volume do cubo, certo? É esse código que nós usa. Agora vamos para o último código dessa pasta. Esse último código cria um algoritmo que captura o nome, a idade e o gênero de uma pessoa e imprima na tela de modo organizado, formatando em diferentes linhas cada informação coletada. Certo? Vamos lá, este 6. Vamos lá. O que ele está pedindo aqui? Está pedindo para a gente coletar o nome e a idade e o gênero de uma pessoa, certo? Então vamos por partes, por favor. Vamos por partes. Quando você estiver programando, não pense em criar um bagulho complexo na tua cabeça. Vai por partes. Entenda o enunciado, entende o que está pedindo. Primeiro, ó, vou ler de novo. Cria um algoritmo que captura o nome, a idade e o gênero de uma pessoa, imprima na tela de modo organizado, formatando em diferentes linhas cada uma das informações coletadas. Primeiro passo, coletar as informações. Nós temos que saber qual é o nome, idade e gênero do usuário. Certo? Nós não temos que saber isso? Então o que nós vamos fazer? É uma coisa que a gente fez em todos. Como é que a gente coleta as informações? Perguntando. Certo? Primeiro nós quer saber o nome. Vamos criar uma variável nome, que vai salvar o nome dentro dessa variável. E atribuir input. Aqui nós não precisamos converter para inteiro nem float, porque não tem operação matemática. Não vai ter operação matemática, então não precisa disso. Vamos lá. Input. Qual... Opa, aspas. Qual o seu nome? Pronto. Se eu rodar, vai perguntar aqui, qual o seu nome? Já era. Foi a primeira parte, nós já descobrimos o nome. Agora, precisamos a idade e o gênero. Não, vai fazer a mesma coisa. Idade igual input, qual a sua idade. Certo? Top. Agora o gênero, óbvio. Ó, e outra coisa. Variáveis. Por que eu não coloquei o chapeuzinho aqui em cima? Por que eu não coloquei o chapeuzinho? Em variáveis não pode. Variáveis... em nomes de variáveis não pode ter espaço e não pode ter acentuação. Não pode ter. Gênero não pode ter acentuação. Não pode ter tio, não pode ter nada, não pode ter nada. Tem que ser a palavra crua, porque senão dá erro. Isso é em variáveis, nomeação de variáveis. Não pode ter. Se eu quisesse colocar, ao invés de gênero, sexo, eu poderia, mas sem acentuação, certo? Vamos colocar lá, gênero.
input, que é a entrada de dados, qual, opa, o seu, aqui ó, não é nome de variável, então eu posso usar a acentuação, porque não é nome de variável, o nome de variável é aqui na frente, aqui não é. Gênero, qual o seu gênero, pronto, perguntou já foi a primeira parte, três informações coletadas. Se eu rodar isso aqui, qual o seu nome? Vamos lá, Rafael. Idade, 19. Gênero, masculino. Opa, masculino. Pronto. Informações coletadas. Já era. Entendeu? A primeira parte já foi. Agora bora ler a segunda parte. De uma pessoa, imprima na tela de modo organizado. Ou seja, nós vai ter que imprimir na tela, formatando em diferentes linhas cada uma das informações coletadas. Tá. Aqui, o que eu vou fazer? A gente vai dar um print, vai printar as informações, certo? As informações coletadas. Só que aqui a gente vai usar um negócio que o professor não mostrou, que o Rogério não mostrou na aula dele. Que ele não mostrou como é que usa, mas é uma ferramenta de quebra de linha. Ele pula uma linha, sabe, para baixo. Que é qual? É a barra N. Barra invertida N. A barra invertida N serve para quebrar a linha. Vamos lá. Primeiro, o que nós vamos ter que fazer? Para formatar, aqui ó, ele pede formatando em diferentes linhas. Para formatar, vocês lembram que nós temos que usar? Tem que usar o F, né? De format. E aspas duplas. Ou aspas, vocês sabem. Se não me engano, aspas também funciona. Mas eu prefiro usar aspas duplas que fica mais bonito. Vamos lá. O F. Formatar. O que nós precisamos formatar? Aqui que ele pede? Ele não pede para deixar nenhum texto, mas sim as informações de modo organizado na tela, né? Um embaixo da outra. Então o que ele vai fazer? Abrir chaves. Primeiro, é o nome, não é? Então ele vai colocar aqui dentro das chaves a variável nome. O que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir o valor que está dentro dessa variável. E vamos lá, vamos supor que eu digitei Rafael. Dentro da variável nome vai estar escrito o valor Rafael. Aí ele vai imprimir Rafael aqui, certo? E eu vou usar vírgula, barra invertida N. Barra invertida N. Que é o que? A quebra de linha. E aqui nós vamos colocar a próxima informação, a próxima variável. Idade. Que de novo, ele vai pegar o valor que está dentro da variável idade e vai imprimir aqui. No caso eu coloquei 19, ele vai pegar o valor que está dentro da variável, que nós fez o input, e vai imprimir aqui, que é 19, certo? Vírgula, barra N, a chaves, gênero, que ele vai fazer a mesma coisa, certo? Pronto. Vou imprimir, ou vou rodar o código. Qual que é o seu nome? Rafael, sua idade, 19, gênero, masculino. Pronto. Ele imprimiu uma informação embaixo da outra, formatadinho, bonitinho, e é isso, foi o que ele pediu. Aqui, ó, imprima na tela de modo organizado, formatando em diferentes linhas, certo? Mas como nós podemos deixar isso aqui mais bonito, mais, assim, organizado? Porque assim tá meio desorganizado, né? Vamos lá, eu vou mudar, adicionar um texto aqui, ó. Seu nome é variável. Eu não vou colocar vírgula, vou só colocar aqui, ó. Sua idade idade. Eu vou tirar essa vírgula aqui também. Seu gênero é, opa,
É, vírgula. Pronto. Se eu voltar aqui, Rafael, 19, masculino. Pronto, seu nome é Rafael, sua idade é 19, seu gênero é masculino. Pronto, está formatado. Nós formatamos um texto, atribuímos variáveis e usamos quebras de linha, que no caso é o barra invertida N. Pronto, exercício 6 completo. Esse vídeo por enquanto eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Mas tem mais exercícios. Tem mais exercícios para fazer. Mas eu vou parar esse daqui por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Certo? Isso aí então. Já era.